continuando aqui sobre Agostinho, ele está numa controvérsia contra o pelagianismo. Quer dizer que a doutrina de Pelágio se espalhou. E aqui eu vou trazer para vocês aqui do livro do Bettelson, tá bem? Documentos da Igreja Cristã, lançado pela AST, a doutrina atribuída a Pelágio e a Celestio, tá? Celestio, discípulo de Pelágio, foi acusado no Sínodo de Cartago em 412 e condenado. Pelágio foi combatido na Palestina por Jerônimo, mas 2 sínodos, em 415, aprovaram a sua doutrina. É ao segundo destes sínodos que Agostinho dirige o seu Digestes Pelagi. Eis proposições que se alegam contra Pelágio e que, dizem-me, encontram-se na doutrina de Celestio, seu discípulo. Quem escreveu isso aqui foi o Agostinho, tá? Contra Pelágio, ou contra Celestio, que é discípulo de Pelágio. Primeiro, Adão foi criado mortal e teria morrido com pecado ou sem pecado. Segundo, o pecado de Adão prejudicou somente a ele e não a estirpe humana. Terceiro, a lei conduz ao reino tão bem quanto o Evangelho. Quarto, houve homens sem pecado antes da vinda de Cristo. Quinto, as crianças recém-nascidas estão nas mesmas condições de Adão antes da queda. Sexto, não é através da queda ou da morte de Adão que morre toda a raça humana, nem é através da ressurreição de Cristo que ela ressurgirá. Ainda outros pontos foram levantados contra eles, sob fiança de meu próprio nome: que o homem, querendo, pode estar sem pecado, que as crianças, mesmo morrendo sem batismo, gozam a vida eterna, que os ricos, ainda que batizados, não terão mérito em qualquer caridade que façam, a menos que abandonem tudo o que possuem, do contrário não entrarão no reino de Deus. Aqui você já tem o pelagianismo. Um discípulo de Pelágio, ele modificou algumas doutrinas de Pelágio, aumentou o sentido, e vem Agostinho num escrito dizendo: é isso, isso e isso que o Celestio ensina. Quer dizer que aqui ele elenca 6 pontos. Qualquer pessoa então que ensina esses 6 pontos é um pelagiano, mesmo não tendo conhecido Pelágio, mesmo não sabendo quem foi Pelágio, que ele defendeu isso, é um pelagiano ou um semi-pelagiano. Pelagiano é quando você defende todas as doutrinas de Pelágio. Semi-pelagiano é quando você defende algumas, quando você suaviza algumas e você modifica outras. Aí vem a doutrina de Agostinho, bispo de Hipona, 396, 430 depois de Cristo. Ele diz, no livro Confissões: não tenho a mínima esperança, ao não ser em tua grande misericórdia. Concede o que exiges e manda o que for do teu agrado. Tu nos ordenas a continência, mas eu sei que não poderei obter a continência se Deus não a der. E isto é já um efeito da sabedoria, o saber de quem vem este dom. Sem dúvida, mediante a continência, somos reunidos e devolvidos à unidade da qual nos desencaminhamos para a multiplicidade. Tampouco te ama quem alguma coisa amar fora de ti, ou não amar por amor de ti. Ó amor que nunca extinguistes e sempre ardestes. Ó caridade, meu Deus, inflama-me. Tu mandastes a continência, concede o que mandastes e manda o que te aprouver. Isto é Agostinho por Agostinho, não é agostinianismo. Agostinianismo é a interpretação que eu vou fazer. Então aqui está escrito assim, ó: palavra que irritou Pelágio. Vamos tentar desenhar o conflito aqui, tá bem? Tentar desenhar o conflito para vocês verem. De um lado, Pelágio, que encontra a sociedade cristã com a baixa moralidade, uma coisa assim vergonhosa, e que nega o próprio cristianismo. Com base nisso, ele começa a levantar a doutrina que é uma reforma, tá? Que é uma reforma lá naqueles tempos. Vamos voltar ao Evangelho, vamos voltar.
Esse negócio de você ficar transferindo culpa para Adão, dizendo que você herdou o pecado de Adão, porque por isso que você é assim, na verdade é um álibi que você está utilizando para ocultar a tua falta de compromisso. Você que não tem compromisso. Aí surge o pelagianismo. Pelágio está ensinando que o pecado de Adão só afetou a Adão. E lá vem ele, continua com essas doutrinas. E ele vai fomentando que você precisa se esforçar mais como cristão. Você tem o Evangelho, você tem o Espírito, você tem a igreja. Por que você então é uma pessoa tão devassa, tão imoral? E aí atinge Agostinho, porque Agostinho ele era assim antes da conversão dele. Só que Agostinho ele passou por algumas escolas, ele foi para o maniqueísmo. E dentro do maniqueísmo, o mal ele existe porque você é matéria. Porque a matéria é má. Ora, você não tem um corpo de matéria? Você não se alimenta de matéria? A matéria é má, é má. Portanto, não tem como você escapar disso. Mani, que é o fundador, da escola maniqueísta, ele vai ensinar a questão da continência. Essa continência é um esforço que você vai ter para poder se conter, mas diante de uma força tão colossal quanto o mal. E Agostinho vai absorvendo o maniqueísmo, até o dia que ele se encontra com Mani e faz as perguntas e Mani não responde. Ele fica desencantado. Como ele foi desencantado, ele foi para o neoplatonismo de Plotino. Plotino era um outro mestre, tá? Esse aqui é Mani, tá? Mani, e esse aqui é Plotino. Esse Plotino ele era um homem renomado nos dias de Agostinho, renomado, e ele ensinava o neoplatonismo. O que ensina o neoplatonismo? Aqui está o 1. Esse 1 ele é o original, quer dizer, tudo que existe em singularidade, unidade, não é unidade somente, é singularidade assim, existe sozinho. Não tem duas árvores, tem uma árvore, igual dizia Platão. Não tem 2 cavalos, só tem um cavalo. Mas o que acontece? A gente caiu, e quando a gente caiu, a gente se dividiu. Então aqui embaixo existe a contenda. Por quê? Porque um quer o que o outro não quer, uma contenda. O que o neoplatonismo ensinava? Que é necessário retornar à unidade, parar de fazer disputas por bens particulares e buscar um bem universal, uma verdade universal. O neoplatonismo assim ajudou extraordinariamente Agostinho. Por quê? Diferente de hoje, irmãos, porque hoje a filosofia, a gente estuda a filosofia hoje de uma maneira assim técnica, escolástica e acadêmica, e estéril inclusive. Por que estéril? Porque você vem aqui na sala de aula, você estuda, vai para casa e esquece. Você não é filósofo full time o tempo inteiro. Nos tempos de Agostinho, nos tempos da antiguidade, filosofia ela tinha um caráter soterológico. Prestem bem atenção nisso. Soterológico. Você era salvo pela filosofia. Você precisava de uma filosofia não só para você viver o dia a dia, mas para você continuar vivendo eternamente, para sempre. Você vai se devotar a essa filosofia porque ela é a sua tábua de salvação. Você se tornava um discípulo e o mestre era o teu sóter, o teu salvador. Quando Agostinho ele foi para Mani, ele está buscando salvação. Quando ele foi para Plotino, ele está buscando salvação também. Ele não entrou para sair, ele entrou para ficar. Só que mesmo dentro do neoplatonismo, ele também encontra com Plotino. E aí o que acontece? Ele se desencanta com o neoplatonismo porque não dá todas as respostas. Só que depois ele vai transformar o neoplatonismo na metodologia dele ensinar também, porque ele começa a ouvir muitas pregações cristãs, muitas, e aí a história vai dizer que ele se converte com as pregações de Santo Anselmo. Bom, o Gary Wills, desse livro, ele diz o seguinte, que não é bem assim. Não é que ele se converte com as pregações de Santo Anselmo, é que é o que tinha no momento.
era o pregador que tinha na época. E Agostinho não gostava de ouvir as pregações, porque ele considerava que a religião cristã era uma religião muito rudimentar, muito bronca. Não era uma religião voltada para a sabedoria, para a filosofia, para o pensamento. Era uma religião de cativos, muito bárbara, muito tosca. Quando ele começa a ouvir as pregações de Santo Anselmo, aí ele fica impressionado. Por quê? Porque Santo Anselmo ele usa um método chamado de método alegórico. Método alegórico. E esse método alegórico ele é diferente do método literal. Literal, você valoriza o aspecto crítico, né, do texto, histórico, cultural, contexto daquela época. No método alegórico, você interpreta de maneira figurativa, você colore as páginas do texto. E quando ele começa a ouvir as pregações de Santo Anselmo e o método alegórico, ele gosta, porque dentro do platonismo tudo é alegórico, começando com a alegoria da caverna. Você vê os caminhos assim que existem dentro da filosofia e das pessoas que gostam das letras e do pensamento. Se você gosta, você vai encontrar em determinado momento o caminho, que dentro do taoísmo, né, eles chamam de Tao, né, caminho do meio. Se você é uma pessoa que você está buscando a sabedoria, você vai encontrar a sabedoria. Está buscando o conhecimento, você vai buscar o conhecimento e vai encontrar o conhecimento. Você está buscando filosofia, você vai encontrar. O caminho pode demorar, devassidão, maniqueísmo, neoplatonismo, pregações de Santo Anselmo, ouvir alguém que fala a minha linguagem. E o que eu descubro? Que eu tenho um preconceito em relação à religião cristã, porque eu não conhecia ela por dentro, eu só conhecia por fora. E assim é hoje com as pessoas da nossa sociedade. Não conhecem o Evangelho de perto, não conhecem a teologia de perto, não conhecem a pregação de perto, não conhecem a Bíblia por dentro e são preconceituosas e guardam preconceito em relação ao cristianismo por causa disso. Agostinho está ouvindo, ele vê o método alegórico. Santo Anselmo está falando que Moisés representa Abraão, que a arca de Noé representa, que Moisés representa Cristo, que a arca de Noé representa Cristo, que o dilúvio representa o batismo. Quer dizer que ele está fazendo pontes. E Agostinho, que não gostava, começa a ouvir e gostar. Começa a ouvir e gostar. Agostinho ainda está se convertendo, só que Pelágio já está em evidência. Já está em evidência. Já está trabalhando para moralizar a cristandade, porque o negócio estava ruim mesmo. Do ministério até os coroinhas, a coisa estava decadente. E é uma época pós-perseguição, tá? Roma tinha concedido a Pax Romana para os cristãos. O cristianismo se tornou religião de Estado. Quer dizer que Roma era católica nominalmente, só que o pessoal não se converteu. E surgiu um pessoal chamado de donatista, que eu vou falar no próximo ponto da aula, tá? Vou parar esse vídeo aqui para ele não ficar muito comprido. Mas aí surgiram os donatistas. E o que faz o Agostinho? Ele tem que entender o que os donatistas estão defendendo, para saber se ele vai ficar a favor ou contra, e se todo aquele pensamento que ele tem de cristianismo vai ser utilizado para defender o donatismo ou atacar o donatismo. Você vê que ele tem uma controvérsia contra Pelágio, que é a questão do livre-arbítrio e da predestinação. Essa é a controvérsia, porque aqui no texto que eu li para vocês de Agostinho, ele fala o quê? Senhor, o Senhor me mandou que eu seja continente, não é? Mas eu não consigo ser continente sozinho. Manda para mim a continência. O Senhor pediu, então o Senhor manda a continência, porque eu só posso ser continente se Deus me der a continência. Aqui no texto que eu mandei para vocês, no meu blog, Bíblia, Teologia e Filosofia, o artigo que fala sobre a concepção ética de Santo Agostinho, tem uma citação aí: vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Esse é o esquema de Agostinho. Deus manda, tá bem?
só que Deus dá as condições para você cumprir o mandamento. Essa aqui é a ideia. Deus pede para você amar, só que Deus te dá o amor para você amar. Ele não manda você amar porque o amor já está em você. Para Agostinho, Deus manda e dá o mandamento e a condição de você cumprir o mandamento. Olha, nos criastes para vós, Deus nos criou para Ele, e a nossa alma vive inquieta porque Deus nos criou para Ele, até a gente retornar para Ele. Mas você retorna para Ele porque é Deus que está chamando a alma de volta. A alma não volta sozinha, a alma volta atendendo a um chamado, e esse chamado aí é um chamado eficaz, é um chamado coercivo, é um chamado irresistível. Você não tem potência suficiente para resistir ao chamado de Deus. Não tem como. Enquanto Deus não te chama, você está andando. Quando Deus te chama, Ele te traz de volta, o chamado te traz de volta. Essa é a compreensão agostiniana, ou de Agostinho. E aí ele ouve dizer, o pelagianismo dizer que não, que o chamado de Deus ele é universal, para todos. Quem quiser atender, atende. Quem não quiser atender, não atende. Deus não faz um chamado eficaz. Está em choque pelagianismo e agostinianismo, Pelágio e Agostinho. E depois ele vai entrar em controvérsia com os donatistas, e eu vou explicar para vocês o que é o donatismo.